Graça e paz do Senhor Jesus, começando o momento da promessa. Neste dia, quero trazer aqui algo no teu coração. Um alerta, um conselho, uma promessa. O nosso texto de meditação está em Filipenses 4, capítulo 4, versos 6 e 7. E diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluias! Vamos lá, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, a título só de curiosidade e de esclarecimento, o apóstolo, quando escreve esta carta, ele está em prisão. E esta carta ela é conhecida por todos como a Epístola da Alegria. Imagina, ele está alegre, está cativo, mas é livre. E assim nós podemos começando a aprender com esta meditação do apóstolo Paulo. Ele está em prisão, mas ele é livre. E assim nós temos que estar. O alerta que ele dá aqui neste versículo aqui é: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, a Bíblia nos diz, em um outro texto, diz assim, outro texto bastante conhecido, diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A ansiedade, ela mata a nossa fé. E isso entristece o coração de Deus, porque quando nós falhamos na fé, nós estamos falhando diante de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que estar em alerta sempre. Então o apóstolo ele nos escreve: por mais difícil que seja o nosso dia, por mais difícil que seja a nossa semana, por mais difícil que esteja sendo essa situação que nós estamos vivendo, nós temos que nos manter tranquilos, serenos, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Então o apóstolo ele escreve, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, porque a ansiedade mata o cristão. A ansiedade nos tira fora do propósito de Deus. E ele dá um conselho. Ele nos dá um conselho aqui e é bem claro. Ele diz assim: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Será que as nossas causas estão sendo conhecidas por Deus? Muitas vezes apresentamos nossos problemas para o nosso Redentor todos os dias. Muitas vezes nós apresentamos os nossos problemas em forma de queixas com as pessoas. Quando as pessoas nos perguntam: e aí, como está? Ah, está difícil, é tanta luta. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia está nos ensinando outra coisa. E é exatamente ao contrário. Ela diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. De Deus. As nossas petições. As nossas orações. E pela súplica. Pela maneira que nós vamos chegar diante de Deus com súplicas. E com ações de graça. Com um coração voluntário. Com um coração agradecido diante de Deus. Dando graças por todas as coisas. Os problemas que nós temos, ele não é único na nossa vida. Tem tantas pessoas passando tantos problemas, e às vezes muito maiores do que os nossos.
Mas eu conheço um que é poderoso para restaurar todas as coisas. Eu conheço um que é poderoso para intervir na nossa vida no dia de hoje. O Pai conhece as nossas aflições, Ele sabe as nossas aflições, mas Ele quer exatamente que a gente venha com ações de graças, com súplicas, com oração, com petição. Neste final de semana, quando eu ministrei na igreja, eu coloquei algo. Nós estamos passando exatamente essa semana numa situação difícil no nosso Brasil. Uma situação onde muitos concordam com o que está acontecendo e outros discordam. Uns acham uma coisa, outros acham outra coisa. Tem pessoas pedindo a intervenção militar, tem outros pedindo a queda do governo e assim por diante. Eu não sou a favor de nada dessas coisas. Eu sou um cristão no caminho do céu. E o meu pensamento e a minha oração é que haja sim uma intervenção, mas não uma intervenção militar, mas uma intervenção de Deus nesta nação. E as minhas orações, ou até melhor, as nossas orações aqui em Ribeirão Preto, que nós estamos começou exatamente hoje, a partir da meia-noite, um propósito de 21 dias de jejum e oração, onde a cidade, as igrejas todas estão unânimes no mesmo pensamento e orar e interceder pela nossa cidade. E creio que muitas pessoas também já estão aproveitando e colocando a nossa nação. Então, isso sim pode mudar uma história. E aí nós não podemos andar ansiosos, porque nós temos o conselho. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então eu quero te dar um conselho nesta manhã. Coloque tudo diante de Deus. Coloque tudo diante do trono da graça de Deus. E eu tenho certeza e convicção que o Pai, Ele está atento às tuas orações, às tuas petições, às tuas súplicas. E sei que as tuas ações de graças também Ele está olhando. E quando nós procedemos desta forma, nós temos uma promessa. E esta promessa aqui, ela é oriunda exatamente do conselho. Porque a Bíblia diz assim, sejam conhecidas em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E aí ele diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então nós temos uma promessa gloriosa, grandiosa aqui, que ela excede todo entendimento, que é a paz de Deus que entra no nosso coração. E era isso que o apóstolo estava mostrando. Era isso que ele estava dizendo. Olha, eu estou dentro de uma prisão. Eu estou aprisionado no meu corpo, estou limitado aqui em paredes. Estou sendo vigiado, mas estou livre, porque eu estou em paz. E o que eu estou sentindo agora, a paz que eu sinto, ela excede a todo entendimento. E quando isso acontece na vida de um cristão, esta paz guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Aí a nossa manifestação diante dos problemas vão ser diferente. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é quem luta por nós. Queridos, prestem atenção numa coisa. A palavra de Deus diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Todos os acontecimentos dessa nação estão, sim, diante do controle de Deus, sim, porque esta nação é alvo de promessa de Deus. Esta nação está no coração de Deus, sim. A tua vida está no coração de Deus. A minha vida está no coração de Deus. O nosso propósito é orar diante de Deus, colocar as nossas necessidades diante do nosso Pai. Isso tudo que está acontecendo é necessário. Vai vir tempos em que essa nação vai ser, sim, sacudida pelo poder de Deus, porque há uma promessa sobre esta bandeira, sobre esta nação.
E isto está próximo. E isto está próximo. Então a intervenção que nós temos que pedir é exatamente a intervenção de Deus nessa nação. Quando isso acontecer, a paz que transcende todo entendimento vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Com as nossas orações diante de Deus, nós temos a promessa que esta paz vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Se ainda andamos ansiosos por algo ainda nesta terra, é necessário ser colocado diante de Deus no dia de hoje. É necessário colocarmos diante do altar e dizer: Senhor, cura as nossas feridas, Senhor. Cura-nos, ó Senhor, porque todas as vezes que nós chegarmos diante de Deus, Ele não rejeitará a nossa oração. Mas é necessário sim estarmos com o coração aquebrantado. É necessário colocarmos tudo diante do altar de Deus. E aí sim a promessa se cumpre. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não comente teus problemas, não é que não comente. Comentar, temos que comentar. Falar com as pessoas que são de oração, nós temos que falar: irmão, preciso de ajuda. Estou passando por necessidade, me ajuda em oração. Isso é benéfico. E isso é bom. Isso é necessário, porque isto mostra a unidade, mostra a dependência, mostra a gratidão a Deus e mostra a unidade da igreja. Agora, chegarmos para as pessoas reclamando que a situação está difícil, não vai mudar em nada. Pior ainda, vai piorar o nosso coração e a nossa mente, porque vai nos tirar a paz e nós ficaremos agitados. E a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. Tem problemas na tua vida? Tem. Tem situações difíceis? Tem. Tem situações adversas? Tem. Mas saiba que se tu colocares diante de Deus, no altar do Senhor, a paz vai encher o teu coração. A graça de Deus vai te inundar. E tu vai achar solução para as coisas e Cristo vai te dar a solução para as coisas. Nunca te esqueça disso. Porque em paz nós conseguimos resolver muitas coisas. E aí sim, a paz do nosso Senhor guardará o nosso coração e a nossa mente. Pense nisso, medite nisto, e que o teu dia seja abençoadíssimo em Cristo Jesus. Não esteja ansioso, mas coloque diante do Senhor todas as tuas necessidades de hoje. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, e que a bondade de Deus e essa graça, infinita graça, invada o teu coração. E que esta paz que transcende todo entendimento inunde a tua vida exatamente agora. Que Deus te encha de paz. Fique com Deus, beijo no teu coração. Que Deus te abençoe muito, não pouco.